saber o que virá. É tanta coisa que surge, astrologia, magia, sei lá. Luzes, cartas, tarô, mapa astral, e tudo mais que pintar. Corre, corre pra ver o futuro, preocupação de um mundo inseguro. Mas eu posso lhe falar de alguém que era, é e será. Jesus Cristo é o caminho seguro, presente, passado, futuro. Jesus Cristo é a promessa, a verdade, a realidade de paz, da vida que nunca se vai. Jesus Cristo é o caminho seguro, presente, passado, futuro. Jesus Cristo é a promessa, a verdade, a realidade de paz, da vida que nunca se vai. Você percebeu no dia a dia essa mania que há? Todo mundo com medo, querendo saber o que virá. É tanta coisa que surge, astrologia, magia, sei lá. Luzes, cartas, tarô, mapa astral, e tudo mais que pintar. Corre, corre pra ver o futuro, preocupação de um mundo inseguro. Mas eu posso lhe falar de alguém que era, é e será. Jesus Cristo é o caminho seguro, presente, passado, futuro. Jesus Cristo é a promessa, a verdade, a realidade de paz, da vida que nunca se faz. Jesus Cristo é o caminho seguro, presente, passado, futuro. Jesus Cristo é a promessa, a verdade, a realidade de paz, da vida que nunca se faz.
Nosso cordial boa noite a todos que nos acompanham neste momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste. Nosso momento semanal de refletir na Palavra do Senhor. O texto bíblico de hoje é o texto de Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 10. Lembramos aqueles que querem incluir um pedido ou um agradecimento no momento de oração, nos comentários desta publicação. Texto bíblico de Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 10, onde encontramos assim registrado: Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo são condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Mas então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo deles sobre os que fazem o mal. E é por isso que você deve obedecer, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência quer que você faça isso. É por isso impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, os seus impostos, e respeitem e honrem todas as autoridades. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Esse é o texto de hoje para esse nosso momento devocional, nossa reflexão. Nós vamos estar dividindo esse texto em duas partes. Primeira parte falando sobre a obediência às autoridades, e a segunda parte falando sobre o amor, amar. Muito bem, então vamos para a primeira parte. No contexto que nós vivemos, muitos tendem a não dar bola para essas palavras bíblicas, a menosprezar esse ensino bíblico, ou ainda justificar a não obediência às autoridades devido a tudo, principalmente a corrupção, a qual nós vemos as nossas autoridades estarem cometendo. Importante, quando nós falamos de autoridade, lembrar o quarto mandamento da lei de Deus. O quarto mandamento diz assim: honrarás a teu pai e tua mãe para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. O qual o doutor Martinho Lutero explica: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar nem irritar nossos pais e superiores, mas devemos honrá-los, servi-los, obedecer-lhes, amá-los e querer-lhes bem. E no Catecismo Menor, nós temos ainda a explicação de quem são os nossos pais e superiores, os quais é assim explicado. Pais e superiores são pai e mãe e todos aqueles que, segundo a ordem de Deus, nos governam no lar, no país, na escola e no ofício. Então, quando nós ouvimos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos que nós devemos obedecer às autoridades, nós estamos falando de todos aqueles que foram colocados por Deus
para exercerem essa autoridade, seja no âmbito civil, nas autoridades políticas, no âmbito familiar, também as autoridades no lar, autoridades escolares, autoridades também nos nossos trabalhos. Mas quando nós falamos de obedecer a autoridades, não está querendo dizer que temos que fazer tudo o que mandam quando contraria a lei de Deus. Aí está a grande diferença do respeitar as autoridades e colocar um pano na frente dos olhos para não enxergar corrupção, não enxergar pecados, não enxergar afrontas contra Deus. Uma coisa importante que o texto bíblico traz é o seguinte: porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Aqui vem o primeiro ponto quando nós falamos sobre as autoridades em todos os níveis. As autoridades devem estar a serviço de Deus para o bem-estar das pessoas. Por isso que quando nós oramos pelas nossas autoridades, nós temos que orar para que elas exerçam o seu governo para o bem-estar da população. Mas este bem-estar não quer dizer liberar e aceitar tudo o que todo mundo faz. O bem-estar quer dizer um governo justo, onde as pessoas podem viver e conviver de forma harmoniosa. Onde temos saúde, onde temos educação, onde temos segurança e também respeito pelo bem dos outros. Quando nós falamos que as autoridades estão a Deus, é nesse sentido, para que elas possam dar a segurança para todas as pessoas. Também quando falamos do respeito às autoridades, nós temos que voltar os nossos olhos para a escola. Os nossos professores, diretores e outros servidores da área da educação têm que ser respeitados pelos alunos. Infelizmente, muitas vezes eles não são respeitados porque os alunos também não têm esse respeito dentro do lar. Falta a orientação da palavra de Deus. Falta a orientação para seguir a esse respeito, a essa honra que o quarto mandamento nos chama a ter. Eu gostaria agora de fazer sobre esse texto, o qual está presente na Bíblia de Estudo da Reforma, e ele diz assim: apesar de todos os governos falharem, Paulo sugere que o governo romano no primeiro século estava exercendo adequadamente suas duas funções essenciais, aprovando aqueles que fazem o bem e punindo os malfeitores. Paulo reconhece que toda autoridade vem de Deus, a quem se deve obediência final. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Os cristãos devem honrar aqueles que têm autoridade, obedecer ao governo e pagar seus impostos. Deixar de fazê-lo é sofrer as consequências daqueles que estão em posições de autoridade e possivelmente de Deus. Deus é a autoridade final. Ele usou o seu poder para nos salvar. Então, quando se está falando de obediência às autoridades, também está se falando de obediência a Deus, que é a autoridade maior. E que com esta autoridade Ele nos salva em Cristo Jesus. Mas quando falamos da autoridade no mundo, nós temos que exercer esse respeito a elas. Inclusive o pagamento de impostos e tributos. Não é errado nós questionarmos se o pagamento é alto demais, questionarmos para onde vai a aplicação destes recursos. Mas nós, como cristãos, devemos pagá-los. Devemos fazer de uma vida correta de respeito às autoridades. Por isso esse texto de Romanos capítulo 13, ele é muito importante
para que nós respeitemos as autoridades. Lógico que as autoridades vão falhar, e nós temos, ou deveríamos ter, uma justiça que punisse aqueles que cometessem o erro. Aí vem a grande diferença. Então nós devemos continuar clamando para que a justiça ocorra em todos os âmbitos. E aqueles que agem contra a justiça, que eles paguem. Então as autoridades que erram, que são corruptas, elas devem ser punidas. Mas a autoridade, ela é autorizada por Deus, ela é instituída por Deus, e nós devemos tê-las e respeitá-las. Afinal, um país sem autoridade, um lar sem autoridade, uma escola sem autoridade, vira bagunça. E Deus não gosta e não quer a bagunça no mundo. Deus quer que a sua palavra seja levada de forma clara e pura. E se levar a palavra, também está o respeitar as autoridades. Agora nós vamos para o outro tópico, o tópico do amor. Ele está intimamente ligado com este obedecer às autoridades, afinal, as autoridades é amar. Amar as pessoas como Deus nos amou. E o texto bíblico, eu vou reler esses últimos 3 versículos, que eles são muito interessantes para a nossa reflexão e nós vermos como está o nosso amor. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só. Ame os outros como você ama você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é a toda a lei. O primeiro versículo que eu li, que fala que nós devemos só dever o amor, ele é um versículo que pode causar estranheza para nós. Nós temos a dívida de amar, e então eu fui buscar na Bíblia de Estudo da Reforma uma explicação desse versículo. E ela nos traz assim a seguinte explicação: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Paulo não se opõe a todo e qualquer empréstimo, mas nos insta a pagarmos tudo o que devemos, exceto o amor. Anteriormente, Paulo disse que devemos pagar os impostos devidos. Aqui ele fala de um dever maior: amar os outros. Então, nós não devemos dever impostos, empréstimos, devemos pagá-los. Mas quando alguém nos ama, nós devemos amar também. Mas não amar porque Deus nos amou. Aí está a grande importância de nós reconhecermos tudo o que Deus fez em nossa vida. O apóstolo João, na sua primeira carta, registra: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, a lei do amor, ou a orientação do amor a nós, ela nos vem porque nós somos amados por Deus. Ouvimos o cântico: amarás. Esta é a lei do Santo Deus, amando a todos. Então, nós devemos amar a todos. E a palavra final do texto bíblico de hoje, Romanos 13:10, é extremamente importante. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer à lei. E ainda a última parte do versículo 9: ame os outros como você ama você mesmo. Esses são 2 pontos extremamente importantes. Amar os outros como você ama a você mesmo. Em outras palavras, não vou fazer para o outro o que eu não quero que faça para mim. Para o outro o que eu quero que se faça para mim. Eu vou plantar no coração do outro o que eu gostaria que se plantasse no meu coração. Eu vou plantar na vida do outro o que fosse plantado na minha vida. Amar, quem ama os outros não faz mal a eles. Como está o seu amor? Nós estamos amando como Deus espera?
Nós estamos querendo o bem de todas as pessoas ao nosso redor? De reflexão no dia de hoje. Quando nós falamos da obediência às autoridades, também passa pelo amor. Eu respeito os outros como eu quero ser respeitado? Eu oro pelas autoridades para que elas exerçam o seu mandato ou a sua ordem, a sua autoridade, como eu gostaria que orassem pela minha vida? Estimados de Cristo Jesus, a nossa vida como cristãos está totalmente baseada no amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como você se ama. Amar as autoridades como você se ama. Amar as autoridades como você ama seu pai, a sua mãe, sua esposa, seu marido. Amar. Esta é a palavra-chave na vida do cristão. Esta é a palavra básica na vida do cristão. E a leitura de hoje, de Romanos capítulo 13, 1 a 10, nos leva a essa reflexão. Como está o nosso amor? E nós temos que amar aos outros como nós nos amamos. Querer o bem dos outros, ajudar os outros, buscar os outros para ouvir a santa palavra de Deus que nos traz o consolo do Cristo Salvador. Em resumo, amar é anunciar Jesus. Amar é mostrar aquele que resolveu o nosso maior problema. Nos livrou da condenação eterna a qual nós merecemos, porque nós erramos, assim como nossas autoridades também erram. Mas quando se é guiado, quando se é firmado em Jesus, o amor supera isso. E da melhor maneira possível. Por isso, queridos de Cristo Jesus, honrem e respeitem as autoridades. E amem. Amem a todos como vocês amam a vocês mesmos. Sabendo que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Amém. Nós queremos falar com o nosso Deus. Os pedidos que nós temos anotados aqui para incluirmos nesse momento de oração, queremos orar no nosso congregado, Dr. Eldo Barros, que está cometido pelo Covid-19, ele está internado, está tudo bem com ele. Da comunidade, nós queremos estender a nossa oração aqui para que Deus esteja protegendo e abençoando o Dr. Eldo, assim como todos os outros infectados por este vírus. Também queremos orar pelo pastor da Igreja Confessional da Colômbia. Ele está passando por dificuldades, ele e a sua família, passando por dificuldades por causa dessa pandemia. Queremos estender, então, as nossas orações também para este pastor, este servo de Deus. Também orarmos por uma família enlutada, a família do Cristiano Galvão de Sena, que faleceu no dia de ontem. Essa família está enlutada e todos da família também com o Covid-19. Então, ele faleceu em decorrência do vírus. Queremos pedir que Deus estenda o seu consolo, seu fortalecimento, que os demais familiares possam se recuperar dessa infecção. Deus estende as suas mãos amorosas e consoladoras sobre eles. Então vamos falar com o nosso Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós temos todas as bênçãos que Tu derramaste sobre a nossa vida. Te agradecemos, Senhor, porque Tu instituíste a autoridade em nosso mundo, tanto no campo social, no campo civil, na familiar, escolar, também no trabalho, porque sabemos que é necessário a autoridade. Pedimos, Senhor, que fortaleças o nosso respeito para com elas, a nossa honra para com elas, e também que Tu estejas a abençoá-la para todos que estão investidos de autoridade, para que façam sempre o melhor, visando o bem-estar de todos que estão abaixo dessa autoridade, sabendo que estar investido de autoridade é estar a serviço de Ti neste mundo.
Por isso, Senhor, abençoe todos que estão investidos de autoridade em nossos municípios, estados, países, famílias, nas escolas, enfim, Senhor, em todos os lugares. Também queremos te agradecer porque tu nos amaste, Senhor, a ponto de enviar teu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. E assim, Senhor, porque tu nos amaste, nós também podemos amar. Fortalece, Senhor, o nosso amor, para que nós amemos a todos como nós nos amamos. Querido Deus, também queremos orar por pessoas que estão passando por dificuldades. Oramos, Senhor, pelo pastor Mário Marim, da Igreja Confessional da Colômbia. Ele e a sua família, por causa desta pandemia, tu sabes quais são essas dificuldades. Pedimos, Senhor, que tu estejas a abençoá-los, a fortalecê-los. Estende a tua mão, Senhor, protetora sobre estes teus servos, para que estejam realmente guiados e amparados por ti. Senhor, abençoe-os, é o nosso pedido. Também, Senhor, nós queremos orar pelo Dr. Eldo e todos os demais que estão afligidos por este Covid-19. Pedimos que a tua mão esteja a protegê-los, abençoando, Senhor, sempre o completo retorno às suas atividades. Pedimos, Senhor, que a tua vontade seja feita na vida deles. Também pedimos pela família Galvão de Sena, tu chamaste para o descanso eterno. Pedimos, Senhor, que estejas a confortar e consolar os seus familiares, que também estão infectados pelo Covid-19. Pedimos que a tua mão esteja sobre eles, abençoando-os, fortalecendo-os, amparando-os, sempre demonstrando o teu amor, na certeza de que Cristo é o nosso Salvador e que garantiu para todos aqueles que creem nele como seu Salvador a ressurreição para a vida eterna. Por isso, Senhor, fortaleça-nos e abençoa-nos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, assim estamos nos encaminhando para o final deste momento devocional. Lembramos que nós iremos postar este momento também no YouTube. No próximo final de semana, teremos o culto presencial da congregação Concórdia, aqui em Primavera do Leste. Será no domingo, às 8 horas da manhã, com as devidas restrições, seguindo os protocolos, decretos da Prefeitura. A orientação de que maiores de 60 anos não participem destes eventos. Há um limite ali para as pessoas nestes eventos. E nós ainda estamos vendo a possibilidade de transmitir este culto no domingo de manhã. Caso nós não faremos a transmissão, nós iremos postar o culto, gravar o culto, postá-lo no YouTube e depois, mais tarde, iremos compartilhar nesta página. Então, ao aviso do nosso culto, então, muda um pouquinho a nossa programação. Então, não vai ter a transmissão do culto no sábado, às 19 horas, mas nós teremos o culto presencial às 8 horas da manhã no domingo. Estamos vendo aí para depois compartilharmos este culto nesta página do Facebook. Na próxima quarta-feira, então, nós já temos marcado o nosso encontro aí às quartas para a nossa reflexão na Palavra de Deus. Queremos então concluir ouvindo o cântico O Mundo é Teu, Senhor. E ao ouvir este cântico, nós devemos sempre refletir nesta verdade. O mundo é de Deus. E nós então devemos viver aqui da melhor maneira para agradar a este Deus, cuidando deste mundo. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor.
guerra.